Olá, seja bem-vindo ao canal Jovens no Altar. Comprometido com a palavra de Deus, vamos alcançar milhares de jovens. Se inscreva e compartilhe. Apocalipse capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14, eu quero ler do 14 ao 22, uma leitura um pouquinho extensa, mas de tudo que eu vou falar, o mais importante é a palavra que eu vou ler. Glória a Deus. Está escrito assim, Apocalipse capítulo 3, você pode acompanhar na sua Bíblia ou no telão. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode dizer um bonito amém? Assente-se com a sua Bíblia aberta, por favor. Meus queridos, é um grande privilégio poder estar aqui. Eu quero conversar com vocês um pouquinho esta noite. Eu fui por muitos anos só itinerante, só pregava. Aí eu era mais acelerado, pregava mais rápido, mas agora eu estou pastoreando já há mais de 13 anos como pastor titular da Assembleia de Deus de Ipanema. Aí eu acho que eu estou mais devagar um pouquinho, estou trazendo uma palavra mais pastoral. Aí eu quero conversar com vocês um pouquinho esta noite sobre algo que Deus colocou no meu coração. Um pouquinho cansado, como o pastor Neemias disse, eu vim de carro, a gente faz umas curvas aí, passa nas estradas de chão, lá para o lado de Caratinga, e depois de 50 anos a gente começa a ficar mais cansadinho, não é verdade? Um amigo meu falou que depois de 50 anos, se você acordar não sentir dor em lugar nenhum, é que você morreu. Mas, é verdade, irmão, quem tem mais de 50 aí tem nada, né? E eu fiz 60, estou com 60 anos e meio. Então a gente já começa a sentir umas dorzinhas a mais, não é verdade? Mas estamos bem animadinhos ainda, viu, Alice? Dá para dar uns pulinhos ainda. Muito bem. Meus queridos, eu levanto bem cedo, eu sou uma pessoa que durmo pouco. Meu sono não é um sono muito legal. Esses dias até recebi uma receita de uma cantora amiga para um remédio, mas eu não tomei ainda. Mas, levantando bem cedo e orando, o Espírito Santo me fez lembrar desse texto de Apocalipse, capítulo de número 3, sobre uma das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Dobrei os meus joelhos, fui para a oração, li o texto e busquei umas anotações que eu tinha. E eu gostaria de humildemente compartilhar com vocês uma palavra nesse texto aqui com a ajuda do Espírito Santo. Mas antes de entrar propriamente aqui na carta escrita à igreja de Laodiceia, eu gostaria de dizer para os irmãos que eu não sou especialista em escatologia, em Apocalipse. Napoleão Falcão, que é um dos nossos maiores teólogos na área, e eu não quero também tratar de muitos detalhes aqui sobre arrebatamento da igreja,
sobre trombetas, essa é a parte mais profunda aqui do Apocalipse. Mas eu quero conversar com vocês um pouquinho até o capítulo de número 3. A primeira coisa que eu gostaria de dizer, nós sabemos, até isso aqui para nós ficarmos mais próximos agora, acalmar aqui o coração, que a adrenalina cai no sangue, não é assim, Rafa, ô Josué? Escuta só, a Bíblia ela é dividida em grupos. Nós temos 39 livros no Antigo Testamento, temos 27 livros no Novo Testamento, e esses livros do Antigo Testamento eles são divididos em grupos. Eu sempre gosto de falar isso. Primeiro nós temos o Pentateuco, 5 primeiros livros de Moisés. Depois nós temos história, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Depois nós temos os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Depois nós temos profetas maiores, vai de Isaías a Daniel. Depois nós temos os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias e até Malaquias. Aí está o Antigo Testamento, a composição do Antigo Testamento. A gente vai para o Novo Testamento, aí nós temos também divididos em grupos. Primeiro, nós temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós temos história, o livro de Atos. Depois depois cartas paulinas, epístolas de Paulo. Depois das epístolas paulinas, nós temos epístolas gerais. E por fim, nós temos Revelação, que é o livro de Apocalipse. Esse livro de Apocalipse, ele tem pelo menos 3 divisões básicas que eu gostaria de falar com vocês. O capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, a igreja ainda está na terra. A igreja ainda está na terra. Capítulo 1, 2 e 3. O capítulo de número 4 do livro de Apocalipse, nós temos a apresentação de um culto no céu. Esse culto no céu, ele é um culto de adoração a Deus Pai. Vamos repetir para todos absorverem. Capítulo 1, 2 e 3, a igreja está na terra. Capítulo 4 tem um culto no céu, um culto de adoração a Deus Pai. Quando nós vamos para o capítulo de número 5, nós temos agora um culto no céu. Só que este culto no céu não é a Deus Pai, é um culto ao Cordeiro. E é interessante que nesse capítulo 5, no versículo 9, ele diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. É interessante, pastor Neemias, que no livro de Gênesis, capítulo de número 24, quando Abraão vai matar o seu filho, que o anjo brada: não faça isso, ele olha para trás, tem um cordeiro pendurado, sim ou não? Amarrado pelas pontas. Naquele momento, aquele cordeiro, que era o tipo de Cristo, substituía quem? Substituía um homem, substituía um jovem, substituía Isaac. Quando eu for um pouquinho mais para o livro de Êxodo, capítulo de número 12, olha aqui para minha mão. Deus mandou Moisés matar um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula. Aquele cordeiro era o tipo de Cristo também, assim como o cordeiro lá de Gênesis 24. Aquele cordeiro lá, o Senhor falou: Moisés, pega o sangue e passa nos umbrais das casas. E na casa que tiver a marca do sangue, o anjo da morte vai passar e ninguém vai morrer ali. Então ali, aquele cordeiro morreu não por causa de um, como em Gênesis 24. O cordeiro ali morreu por causa de uma família. Aleluia. Amém? Vamos com calma. No livro de Isaías 53, está dizendo: como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ali, o cordeiro morre por causa de uma nação, a nação de Israel. Mas no livro de Apocalipse, capítulo 5, tem alguém tentando abrir um livrinho, mas não tinha ninguém que podia abrir o livro. Aí de repente alguém brada e diz assim: João, pode parar de chorar, porque tem um aqui
que pode abrir esse livro, entendeu? Porque com o sangue dele, ele não comprou o Isaac, ele não comprou uma família lá no tempo de Abraão, ele não comprou uma nação de Israel, ele comprou gente de toda raça, de toda língua, de toda tribo e de toda nação. Quem é ele? Ele está presente aqui. Se eu fosse você, adorava o nome dele. Uriba enxerga. Opa, eu já senti graça aqui. E ele está presente aqui esta noite. Aleluia. Se eu fosse você, só adorava o nome dele. Quem pode dar um glória, porque a ele pertence? Vou repetir, pode dar um glória, porque a ele pertence, porque com seu sangue ele comprou gente de toda raça, de toda língua, de toda tribo, de toda nação. E eu estou incluído aqui esta noite. Como o pastor Neemias falou, nós trabalhamos com missões em vários países. Dentre esses países, inclusive esta igreja é parceira nossa de Cuba. Eu recebi agora 2 vídeos esse ano que me encantaram. Na terra de Fidel Castro, na terra do comunista, do comunismo, pastor Tony. Em maio, o pastor Hector mandou um vídeo para mim, 400 novos convertidos, batizados nas águas, num domingo à tarde, dia 22 de maio. Agora, dia 12 agora de novembro, mais um batismo nas águas. Mais de 500 novos convertidos, batizados nas águas, porque com o sangue dele ele comprou gente de toda raça, de toda língua, de toda tribo e de toda nação. Então, Fidel Castro morreu, Raul Castro está doente, o sistema comunista está capengando, mas a igreja vai bem, obrigado. Aleluia, 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 aleluia. Só adoro o nome dele. Este aqui que está sendo cultuado. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Esse que está sendo cultuado aqui no capítulo de número 5, que comprou gente de toda raça, de toda tribo, de toda língua e de toda nação, vai comigo, porque eu tenho um tempo ali eu quero ir devagarinho. Ele agora tem um servo dele, o último do colégio apostólico, o nome dele é João. Por ordem de um imperador Domiciano, foi mandado para uma ilha. Nós conhecemos a história de João. Foi mandado para a ilha de Pátimos. E eu gosto quando, não sei se é o reverendo Hernandes Dias Lopes que sempre diz isso, que ele foi colocado naquela ilha e ele não tem saída por a direita, porque as portas estão fechadas, porque é uma ilha. Ele não tem saída para a esquerda, porque as portas estão fechadas. Para lá e para cá, ele não tem saída nem para a direita, nem para a esquerda, nem leste-oeste, nem norte-sul, nem leste-oeste. Mas quando todas as portas da terra se fecharam, diz a Bíblia que se abriu. Aleluia. Aleluia, aleluia. Se abriu uma janela no céu, se abriu uma porta no céu. E de repente, quando abre essa porta no céu, uma voz brada. E de repente, quando essa voz brada, diz a Bíblia que João virou para ver quem é que estava falando com ele. E quando ele vira para ver quem é que está falando com ele, oh, que maravilha! Ele vê alguém andando no meio de 7 castiçais. Você me dá um ré maior, por favor? Um ré maior, eu vou pregar em ré agora. Ele vê alguém andando no meio de 7 castiçais de ouro. E de repente ele vira para ver. Quando ele vai olhar aquele que está andando no meio dos 7 castiçais, de repente ele vê um como o filho do homem, vestido até os pés, com vestido comprido, cingido, um cinto de ouro. Na sua cabeça, cabelos brancos como a lã branca. Opa, não cabelos queimados pelo sol da Palestina, mas cabelos brancos como a neve, e os olhos não marejados de lágrimas, de chorar por Jerusalém, mas olhos como chama de fogo. Este é aquele que havia morrido, mas tinha ressuscitado, e com o sangue dele. E de repente João começa a ver que os seus pés não estão empoeirados mais com a poeira da Palestina, das estradas da Palestina, mas os pés é como latão reluzente. Aí já dá vontade de cantar um pedacinho de um hino, Rafaela. Te amo, Deus. Vai comigo. Tua graça nunca falha.
vai comigo. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Eu quero ouvir. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Levanta a sua mão assim, canta assim. És fiel em todo tempo, reminderás, todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez, és fiel. És fiel em todo tempo. Ô João, pode cantar. Ô João, você está abandonado na ilha, você está preso, mas eu sou fiel. Eu vim aqui para te visitar. Eu abri o céu por causa de você. Quem está entendendo isso aqui pode adorar, pode te fechar pela frente e para trás. O céu abrirá. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Adore. Eu sinto graça aqui para te dizer que o céu abriu. O céu abriu. Eu cantarei a bondade de Deus. Escute. E ele continua olhando. Mas se eu fosse você, dava mais uma adorada por um instantinho. Eu vou te dar 30 segundos para adorar. Depois eu volto. Adora, adora, adora. Ele é fiel. Continua dizendo que ele, vendo o céu aberto, presta atenção, e ele tinha na sua destra, isto é, da sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada de 2 fios. Agora eu queria que você desse o maior glória dessa noite. E o seu rosto era como o sol. Vou repetir. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Sabe o que me alegra esta noite, meu querido companheiro Josué Monteiro, demais pastores? Que hoje a gente só sente aqui esta presença, mas ter a oportunidade de um dia, pastor Neemias, olhar ele face a face, contemplar a sua beleza, a sua grandeza, o rosto como o sol ao meio-dia, e dizer: a ti pertence honra, glória, louvor e adoração. Mas eu não posso parar aqui. E o texto diz que quando ele viu, ele caiu como morto aos seus pés. Aí que vontade de chorar e falar a língua. Uribaxeira, rapaz. Você está com vontade também de chorar e falar a língua, não está? Então, já que você está com a vontade, fala. Eu vou te dar mais 30 segundos. Tem gente erguendo a mão para adorar. Tem gente levantando a mão para adorar. Aproveita esta noite de segunda-feira. Aleluia. Cansado do trabalho, mas vai, adora. Esta noite é noite de adoração. Mas vamos lá. Caí aos seus pés como morto. Só que quando João disse que ele caiu aos seus pés, está no versículo 17. Diz assim: ô João, diz a Bíblia que ele chegou e disse assim:
e o que vivo, caí aos seus pés, e ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse-me: não temas. Não, vou repetir. Não temas. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Só para você dar glória. No livro de Gênesis, Satanás disse assim: cheguei. Foi expulso do céu, tentou o casal, disse: cheguei. No livro de Apocalipse, Satanás disse assim: fui. Porque lá ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, sim ou não? Em Gênesis ele disse: cheguei. Em Apocalipse ele disse: fui. O nosso Cristo em Gênesis disse assim: estou aqui. Porque lá na criação ele estava, no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é o Alfa. Lá em Gênesis ele está lá. No Apocalipse Satanás disse: fui. Jesus continua dizendo: eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu continuo o mesmo. Eu não mudo. Eu vou repetir: eu não mudo. Eu vou abrir um parênteses para dar um recado para esta igreja. Eu estou vendo um monte de pregador trazendo mensagem de derrota, que agora o Supremo Tribunal Federal vai ter um comunista, e não sei o que o Brasil, e a igreja no Brasil, sabe o que vai acontecer? Nada, a igreja vai continuar de cabeça erguida, porque ela tem dono. Ela é da... se eu fosse você, adorava. Sabe por quê? Disse o grande dramaturgo inglês Shakespeare, ele disse: os cães ladram, mas a caravana passa. Eu quero te dizer, o comunismo, o pecado, o mundo, o diabo ladra, mas a igreja empina o nariz e vai caminhando, porque ela é a noiva do Cordeiro. Jesus continua no meio dela, tomando conta dela. Essa presença aqui que nós estamos sentindo. Ele disse: eu sou o primeiro e eu sou o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para sempre. E tem um detalhe: eu tenho aqui a chave da morte e a chave do inferno. Vou repetir: tenho aqui na minha mão a chave da morte e a chave do inferno. Mas eu preciso caminhar mais um cadinho. Eu estou muito empolgado para contar um negócio para vocês aqui. A obra de Deus, irmãos, nunca para e nunca vai parar. Eu peguei um avião esses dias em Ipatinga para voar para Congonhas, São Paulo. Tem um voo agora da Latam, que é feito pela Passaredo, mais conhecido como Passamedo, aquele avião de hélice assim de lado. Peguei o avião no Ipatinga, da Passaredo, e voei para São Paulo. 2 horas de voo, Toninho. Quando eu pousei em São Paulo, para você ver como é que Deus cuida da sua igreja, em qualquer lugar que você estiver. Pousei em São Paulo, eu e Eunice, pastor Neemias, Congonhas. E quem voa, vocês sempre estão voando aqui muito mais do que eu, sabe que quando o avião chega no aeroporto, ele estaciona lá, e as pessoas descem na portinha e entram naquele tubo, aquilo ali chama finger. Entra naquele finger para desembarcar, ok? Só que este avião era um avião pequenininho, era fiotinho de avião. Então o que aconteceu? Olha só para cá. Ele parou lá longe na pista. E quando ele para longe na pista, o que acontece? Vai um ônibus lá para buscar, sim ou não? Não é ônibus para buscar? O ônibus vai lá e o povo começou a descer e entrar dentro do ônibus. E eu não sei se os irmãos já observaram que todo mundo, a maioria do pessoal que anda de avião, é tudo muito chique, muito arrumadinha, que as mulheres tudo com chapinha, não é verdade? Chapinha, que as bolsas Dolce & Gabbana, aqueles negócios muito bonitos mesmo, e os homens tudo de paletó. E eu não sei se vocês observaram, pastor Nemir, o pessoal de avião não conversa muito não. Eles ficam tudo caladinho assim, quase não fala nada dentro do avião, não é verdade? E eu estou lá, mas a Eunice, lá da roça, perto do córrego da Cachoeirinha, do Ipanema, bobo que só Jesus para me ajudar. Quando eu entrei assim dentro do ônibus, eu falei: Eunice, senta aqui. O ônibus lotado assim. Senta aqui, Eunice, nessa poltrona aqui. Quando eu entrei dentro do ônibus, eu olhei para o motorista e falei assim: como Jesus é bom, né? Olha para cá. Olhei para o motorista, moreno, forte, e disse assim: como Jesus é bom, né? Nunca vi ele. Ele falou: maravilhoso.
Nunca vi ele, maravilhoso. Comecei a conversar com ele, ele falou: o senhor é pastor? Eu falei: sou. Ele disse: onde? Eu disse: em Minas Gerais. Começamos a conversar. Aí o ônibus, Elias, ficou, pastor Elias, mas ficou lotadinho, todo mundo assim colado no outro, e eu lá perto do motorista caladinho. O motorista fechou as portas, engrenou a marcha e começou a andar. Quando ele andou uma distância daqui, lá no vidro da porta lá, ele começou e começou a falar a língua, o motorista do ônibus. Eu olhei para Eunice assim, arrepiei toda e falei: opa, Deus está nesse ônibus aqui. E todo mundo com os olhos desse tamanho assim. Eu sei que é olho, mas eu estou falando zóio. Todo mundo com os olhos desse tamanho assim, pastor Neymar. E ele já vai, falando língua. E daí a pouco ele, com a mão no volante, apontou o dedo para mim e falou assim: meu servo, eu tenho te usado na palavra. Ele falou comigo: mas a partir de hoje, quando tu pregar e orar, eu vou também te usar para curar enfermos. Opa, eu quero te dizer que a igreja tem dono. E eu quero te dizer que em todo lugar tem um servo dele. Você não é profeta aqui no púlpito, você é profeta onde você pisar. Quem está entendendo isso aqui? Você não é profeta no templo, você é profeta onde você pisar. É isso que Deus me manda te dizer esta noite. Seja na ilha de Patmos, o céu vai abrir, ele vai se manifestar. Seja dentro de onde ninguém estava entendendo nada. E ele foi falando, Josué, aquele manto para mim. E foi falando, e eu só falando com ele, respondendo ao Senhor, dizendo: eu creio, Senhor, eu creio. Eu olhava para Eunice, ela com os olhos marejados de lágrimas, e eu chorando de cá, e vamos, e vamos. Daí a pouco ele bateu no meu ombro e falou: pastor, tem 12 anos que Deus me trouxe da Bahia e me salvou aqui nesse São Paulo, e eu agora sou obreiro da Assembleia de Deus. Bateu no meu ombro e disse: vai, pastor. E eu disse: Deus te abençoe, meu filho. O Espírito de Deus me trouxe aqui esta noite. Não importa se está na ilha, ele vai se manifestar. Não importa onde a sua situação que você estiver vivendo, ele vai mandar alguém para falar com você. Quem pode levantar a sua mão direita e adorar por uns 30 segundos? Deus está cuidando de você esta noite. E o Senhor está dizendo: eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou aquele que te assisto. Eu sou aquele que confirma a tua chamada esta noite. Eu sou aquele que te digo: levanta, porque a obra não é só até aqui, ainda tem coisa a mais para ser feita. Assim diz o Senhor. Quem acredita, glorifica. Eu estou sentindo muita graça de Deus aqui neste lugar. Mas vamos caminhar um pouquinho, que eu queria chegar aqui na Laodiceia, na igreja de Laodiceia. Não sei se vai dar tempo. Eu estou de olho em vocês, de olho no relógio, mas são 20 horas e 8 minutos. Ainda tem uns minutinhos aqui. Depois desta cena toda, o Senhor chama João e diz: João, vem cá, eu estou precisando. Eu estou parafraseando o texto. Eu quero te falar algo, João. Escreve umas coisas que você viu na visão, e algumas coisas que depois dessas vão acontecer. Capítulo 1, versículo de número 20. O mistério das 7 igrejas que viste na minha destra, na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ô João, você vai escrever para mim 7 cartas para 7 igrejas. São elas: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardo, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Eu fico pensando, pastor Emílio, por que Deus não falou com João? Ô João, pega uma carta, escreve, faz 7 cópias. Se fosse hoje, dá um Ctrl+C, um Ctrl+C, um Ctrl+V, cola, vai na esquina, faz um xerox e manda uma cópia dessa carta para 7 igrejas. Manda para Éfeso, manda para Esmirna, manda para Pérgamo, manda para Tiatira, para Sardo, Filadélfia, Laodiceia. Manda esta carta aqui para 7 igrejas. Não. O Senhor falou: você vai escrever 7 cartas. Cada uma igreja vai receber uma carta.
E você sabe que todas as 7 cartas foram cartas diferentes. A única coisa que tem nas mesmas 7 cartas a mesma fala é a seguinte frase: eu sei as tuas obras. Repita comigo no 3, 1, 2, 3. Eu sei as tuas obras. Se você ler as 7 cartas, nas 7 cartas vai ter esta fala, repetida igualzinho: eu sei as tuas obras. Vou repetir: eu sei as tuas obras. Isto é, eu sei do que acontece no meio de vocês. Eu sei do que passa na sua tesouraria. Eu sei do que passa na sua secretaria. Eu sei do que passa nas tuas reuniões. Eu conheço as tuas obras dos bastidores. Eu sei as tuas obras. Eu vou demorar um pouquinho mais aqui. Eu sei as tuas obras. Não adianta fechar todas as portas e trancar, porque Ele atravessa portas. Aleluia, oh glória, oh glória. Aí eu vou me reportar ao livro de Ezequiel, lá no Antigo Testamento. Quando o Senhor chamou Ezequiel, eu vou te mostrar porque a minha glória está indo embora. Vem cá, tem um poste ídolos aqui no púlpito aqui, vou colocar na plataforma aqui. Tem um ídolo aqui, um altar a ídolo aqui. Esse aqui é um dos motivos que a minha glória está indo embora. Segundo motivo, vem cá que eu vou te mostrar. Mostrou para ele um cômodo hermeticamente fechado. Lá dentro tinha 70 homens, hermeticamente fechado, e eles diziam: aqui ninguém nos vê. E o Senhor falou com Ezequiel: Ezequiel, fura um buraco na parede aí, que eu vou te mostrar uns negócios. Furou, e ele entrou para ver o que estava lá dentro. Deixa eu te dar um recado. O meu Deus, o nosso Deus, ainda fura buracos na parede. O nosso Deus ainda fura buracos na parede. Pode lacrar, pode vedar, pode fechar, Ele entra lá dentro. Eu sei as tuas. Ramanterebia sai de Kalashubi andarai. Eu vou dizer para você que eu sinto uma graça e uma autoridade aqui em cima deste púlpito para dizer: Ele pode dizer: eu sei as tuas obras. Existe uma frase que eu amo, essa frase, ela não é minha. Diz o seguinte: que você não conseguirá ser nada mais e nada menos diante da multidão, além daquilo que você é a sós com Deus. Vou repetir: eu não conseguirei ser nada mais e nada menos diante da multidão, além daquilo que eu sou a sós com Deus. Estou terminando de ler o livro de Leonardo Ravenhill, porque tarda o verdadeiro avivamento. E ele fala, pastor Neemias, que Elias orou 20 segundos e Deus mandou fogo do céu. E sabe o que ele diz? Só pode fazer orações curtas e eficientes aqueles que têm tempo para ficar na solidão do quarto, a sós com Ele. Há um chamado de Deus para nós esta noite, para o silêncio. Estamos precisando de púlpitos cheios de homens que, antes de vir aqui, tenham tido tempo para ficar a sós com Deus. Estamos precisando de mulheres de Deus, de homens de Deus espalhados, que saiam um pouquinho da internet, que saiam um pouquinho do WhatsApp, que saiam um pouquinho do Instagram, que saiam um pouquinho das mídias e feche a porta e diga: Deus, agora é só nós dois, vem cá, que agora é Eu vou repetir: agora é só nós dois. Tu não vai precisar contratar marqueteiro, porque se tu tiveres tempo para ficar a sós com Ele, é Ele que vai assoprar o seu nome, é Ele que vai te colocar na posição que Ele quer. Quem está pegando aí? Quem tem tempo para ficar a sós com Ele, Ele vai exaltar nesta era. Eu sei as tuas obras. Caminho para terminar. Já estou falando há 35 minutos.
Deixa eu te dizer, ele vai escrever 7 cartas. E é interessante, alguns teólogos, alguns estudiosos do Novo Testamento, e principalmente do livro de Apocalipse, diz que cada igreja dessa representa uma era da história da igreja. Por exemplo, a igreja de Éfeso é a igreja que representa o período do ano 33 ao ano 67. Isto é, a igreja apostólica, a igreja do primeiro amor. Há aqueles que dizem que a igreja de Esmirna é a igreja que representa o ano 68 até o ano 310, depois de Cristo. A igreja perseguida, em que Policarpo morreu e outros, inclusive João. Do ano 313 ao ano 590, é a igreja de Pérgamo, a igreja estatal, que o Constantino casou a igreja com o Estado. E as pessoas iam para a igreja não por causa de Jesus, mas para ficar bem com o governador, com o imperador. Dizem também que do ano 590 ao ano 1517, foi a era da igreja papal, em que o Papa governava. A igreja de Sardo já é a igreja da reforma. 1517, Martinho Lutero, 31 de outubro de 1517, afixou na porta da catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. Essa é a igreja de Sardo, a igreja da reforma. Quem defende esta linha, diz que a igreja de Filadélfia, que é a 6ª igreja, é a igreja do ano 1730 até o ano 1900. É a igreja evangelística, a igreja das missões. E há aqueles que dizem que a partir do ano 1900 para cá, é a era de Laodiceia, a era da igreja morna. Estas são ideias. Mas há aqueles que defendem que em toda a história da igreja, presta atenção nisso aqui para não confundir. Em toda a história da igreja, desde a sua fundação no Calvário, porque ela foi projetada na eternidade, fundada no Calvário e inaugurada no Pentecostes. Vou repetir: projetada na eternidade, fundada no Calvário, inaugurada no Pentecostes. Há aqueles que defendem a ideia, e eu acho que eu caminho mais por aqui, de que desde que a igreja começou até hoje, ela sempre teve a presença de todas estas igrejas dentro dela. Sempre teve a igreja apostólica, a igreja do primeiro amor. Sabe qual que é? Aquela igreja que qualquer coisinha ela vira para Jesus e diz I love you. Você sabe aquela igreja apaixonadinha por Jesus? Aleluia. Tem alguém aqui? Tem alguém me ouvindo aí? Que qualquer coisinha é Jesus, né? Tem gente que vira as costas e vai embora porque alguém o ofendeu. Mas quem sai da igreja por causa do homem nunca esteve aqui por causa de Jesus. Porque quem está aqui por causa de Jesus, aconteça o que acontecer, ele está aqui por causa de Jesus. Sempre teve a igreja do primeiro amor. No período da igreja, sempre teve também a igreja perseguida. Na história da igreja, aqui no Brasil, hoje não, mas eu trabalho em Cuba e em outros países, a igreja é perseguida. Em toda a época da história, sempre teve alguém que quis casar a igreja com o Estado. Em toda a era da igreja, sempre teve a influência também de líderes como o Papa. Inclusive agora acabou de baixar um decreto em relação à igreja, eu estou falando porque é público, né? Isso está na internet, que autorizando os líderes religiosos da igreja católica a dar a bênção para pessoas casados do mesmo sexo. Isso está causando até alguma divergência, porque muitos líderes da igreja católica não estão aceitando, mas é uma autorização do Papa. Sempre teve isso aí no meio da igreja. Mas eu estou sentindo que tem muita gente que não desce, né, irmão? Aqui é um homem e uma mulher. Pastor, não mexe muito com esses negócios, só pode ser processado. Não, irmão, o casamento aqui é monogâmico, é um homem com uma mulher. E o casamento é hétero, não é verdade? Um homem e uma mulher. Não adianta, não adianta. É Bíblia, pode dizer o que quiser, mas a Bíblia vai continuar dizendo que é um macho e fêmea que ele criou. E se tem alguém que concorda comigo, dá um glória aí. Amém, irmão? É tenso, mas vamos falar. Nós não podemos ter medo de falar também não.
E ao longo da história sempre teve uma igreja que foi a igreja da reforma, que é aquela que quer voltar para os princípios. Você já viu? Porque tem um monte de gente que de vez em quando, o pastor Neemias que diga, presidente de convenção, sabe? Tem alguém querendo empurrar a igreja com a barriga e dizer, não, agora é o seguinte, vai ter que ser aqui, a flexibilidade, porque a verdade agora é relativa. Sempre vai ter alguém para pegar umas tesezinhas e dizer, não, aqui não é verdade relativa não, aqui é verdade absoluta. O que era pecado há 100 anos atrás vai continuar sendo pecado hoje. Aqui sexo antes do casamento é pecado, aqui sexo fora do casamento é pecado, aqui pornografia é pecado, vida de santidade aqui é para chegar no céu. Sempre vai ter alguém levantando as teses, defendendo o poder da palavra de Deus. Se tem alguém entendendo aqui, pode dizer um amém, você vai concordar. Sempre vai ter alguém. E sempre também vai ter alguém da igreja de Filadélfia. Essa igreja de Filadélfia aqui, irmãos, ela é uma maravilha, não é verdade? Todas as vezes que eu volto de Cuba, eu volto com um versículo na cabeça. Qual que é, pastor? Apocalipse capítulo 3, versículo 8 diz assim: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que embora tendo o quê? Pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Toda vida teve esse tipo de crente na igreja. Aleluia. É esse aqui o Senhor chega e diz assim, ó, ser fiel aí, viu? Aguenta firme aí. Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Porque eu estou contigo aqui. Ao que vencer eu farei coluna da casa do templo do meu Deus. Esta é a igreja de Filadélfia. Mas sempre ao longo da história também teve crente presente da igreja de Laodiceia. Aí eu falo para eu concluir. Eu acho que com 50 minutos de pregação eu termino, 8h30 eu já termino, que aí eu comecei 7h40, fica tranquilo, com 50 minutos. Aí agora eu tenho a igreja de Laodiceia. Há aqueles que defendem que nós estamos vivendo literalmente esta era. Por quê, pastor? Qual era o problema da igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia, irmãos, ela era uma igreja que qualquer pessoa gostaria de ser membro dela. Ela tinha vidro elétrico, direção hidráulica e ar-condicionado, completa. Como é que eles diziam? Rico sou e de nada tenho falta. Aqui não falta nada não. A igreja tinha pastor, tinha louvor, tinha tudo funcionando. Tinha dinheiro, mas tinha tudo, era uma estrutura fenomenal. Só que tinha um detalhe. Tinha um grande problema, dizia, rico sou e de nada tenho falta. Só que tinha um problema. Tem alguém do lado de fora dizendo assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quem é que está falando isso aqui? Quem está falando isso aqui é Jesus. Isso aqui não é Jesus batendo na porta do coração de pecador e dizendo, abra o coração para eu entrar, não. Isso aqui é Jesus batendo palma na porta de uma igreja que tinha templo, mas não tinha glória, que tinha altar, mas não tinha fogo, que tinha cantor, mas não tinha adorador, que tinha pregador, mas não tinha profeta. É um pouquinho forte, mas eu tenho que falar. Que tinha membro, mas não tinha salvo. Sabe por quê? Tinha empurrado Jesus para o lado de fora. Mas agora Jesus está dizendo, eu estou querendo entrar, eu estou querendo voltar. Porque não adianta ter uma estrutura e não ter a minha glória. O que faz isso aqui diferença é a presença do Espírito Santo de Deus. O que faz esta igreja ser igreja é a presença de Jesus aqui. Quem está entendendo isso aqui pode adorar a Deus. Pastor Neemias, o senhor é um dos grandes líderes da nossa nação, e eu acho que pesa sobre os nossos ombros o grande desafio de trazer Jesus para o centro. Vou repetir, trazer Jesus para o centro. O Toninho está ali, pastor Antônio Marques. Era uma manhã, 2001, uma manhã de domingo, nós fomos fazer uma visita lá na cidade que nós morávamos, em Richmond, na Virgínia. E eu morava na casa do pastor Toninho. Fui eu, Toninho, Salomão e Eunice visitar uma igreja. Eu já contei isso muitas vezes. Era uma igreja chamada Christian Church West Side, igreja cristã do lado oeste. Um templo maravilhoso, cabiam umas 200 pessoas. 200 pessoas. Lustres que vinham até o meio,
bancos almofadados. Não precisava levar a Bíblia na igreja, porque a Bíblia fica no banco da frente. Um piano de um lado, um órgão do outro lado. Uma igreja maravilhosa, um templo maravilhoso. Tinha 18 pessoas naquela manhã. Não tinha uma criança. Só tinha uma moça naquela manhã naquela igreja. E ela estava dormindo na nossa frente enquanto o pastor estava pregando. A Eunice mexeu na folha da Bíblia assim, ó. Mas não foi no microfone não. Mexeu na Bíblia, fez um barulhinho. Algumas pessoas olharam para trás porque escutaram o barulho da folha de uma Bíblia. O silêncio era sepulcral. E o pastor pregou, e todo o silêncio sepulcral. Terminou aquele culto, nós saímos para a porta. Aquelas senhoras, 99% todos idosos. Não tem problema ser idoso na casa do Senhor, porque a Bíblia diz no Salmo 92 que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes para anunciar que o Senhor é reto. Não tem problema ser idoso, o problema é perder o fogo. Aquelas senhorinhas passavam, pastor Egídio, cumprimentava e dizia: God bless you, thank you very much, obrigado, volta aqui outra vez. Foi assim, não foi, pastor Toninho? Nós saímos para o estacionamento, pastor Neemias, eu encostei num carro perto da Eunice, aqueles velhinhos dirigindo seus carros hidráulicos, e o Espírito Santo literalmente falou no meu coração: se não houver um mover da minha presença, esta igreja está dando o último suspiro. 3 meses depois, o pastor Antônio Marques, que ali está, me ligou dizendo: Jander, aquela igreja está vendendo um templo aqui na Broad Street, na avenida principal. Está vendendo um templo para uma concessionária de automóveis. Queridos, o Brasil hoje é o maior movimento pentecostal do mundo, está aqui. Mas deixa eu te falar um negócio. Eu carrego no peito 60 anos e 6 meses. Vou fazer 40 anos no ministério. 40 anos no ministério. Carrego no meu peito. Jesus pode voltar antes de terminar esta reunião. Quem crê nisso? Eu sei que Ele pode. Mas e se Ele demorar 15, 20, 30, 40 anos a voltar? Nas mãos de quem a igreja vai estar? Oh, o meu desejo esta noite é que em era de Laodiceia, Deus levante a igreja de Filadélfia. Não, vou falar de novo. Que em era de Laodiceia, Deus levante a igreja de Filadélfia. Por que, pastor? Igreja de Filadélfia, Jesus é o centro dela. Ela tem pouca força, mas ela tem Jesus dentro. Vou repetir: ela tem pouca força, mas Jesus está dentro dela. Que nem o brado desta noite, para desta reunião de obreiros e cooperadores, que o púlpito da nossa igreja, inclusive daqui eu pastorei humildemente lá no interior de Minas, Deus levante homens e mulheres cheios da sua presença, não famosos, mas homens de Deus, mulheres de Deus, comprometidos, que toda honra, toda glória, todo louvor seja transferido ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui é Jesus no meio, aqui é Jesus no centro. Pode cantar todos os hinos novos. Me dá um sol maior aí, filha. Pode cantar todos os hinos novos que estão surgindo por aí, da Batista da Laranjinha, ou melhor, da Lagoinha, de qualquer igreja, da Debrais e do Belém. E pode cantar tudo enquanto é hino que cantar, mas não pode faltar em cima do nosso púlpito assim: de cruz se erigiu, dela um dia e a fugiu. Vai comigo. Como emblema de vergonha. Eu quero ouvir você. Tem como colocar na tela, querido? 291. Mas contemplo esta cruz. Vai comigo. Porque nela Jesus, vai comigo, deu a vida por mim, pecador. Levante uma de suas mãos. Sim, eu amo.
glória, esse Cristo que está aqui. A igreja de Betim, Jesus está no púlpito dela, eu sei disso, porque esta igreja prima pela pregação da palavra de Deus. São raras as igrejas que a gente vai, que passa a palavra para o pregador 7h40, geralmente passa 10:09, 9h15, 9h20, e diz que é o melhor horário. Sabe qual é o melhor horário? É o horário da palavra de Deus, para dizer que Jesus continua sendo dono desta igreja. Apaixonemos obreiros por Jesus, pastores, apaixonemos por Jesus, apaixonemos por Jesus. Eu vou terminar, pastor Neemias, me dá mais 5 minutos e eu termino. Como é que é, pastor? Olha para cá. Sabe o que essa igreja de Laodiceia dizia? Rico sou e de nada tenho falta. Olha para cá. Esta cidade de Laodiceia, ela era conhecida por 3 coisas. Primeiro, produzia o maior linho. A produção, irmãos, de roupa, de tecido, era Laodiceia. Se fosse hoje, era São Paulo Fashion Week, era Laodiceia Fashion Week. A maior produção de roupa era lá. Esta cidade tinha o maior centro médico oftalmológico da Ásia Menor. Gente de todo lado ia para lá buscar um colírio. E esse colírio colocava num emprasto de trigo e colocava nos olhos. E essa cidade era tão rica que quando teve um terremoto no ano 50 e alguma coisa, Roma queria mandar dinheiro para reconstruir a cidade de Laodiceia. Eles agradeceram e disseram: a gente vai reconstruir com verba nossa aqui mesmo, de tão rico que era. E a igreja está dizendo: rico sou e a gente não tem falta de nada. Aí apareceu lá um vendedor, agora eu vou ilustrar, e montou um comérciozinho na porta da igreja. Qual era o vendedor que apareceu lá? Jesus. Montou uma banquinha para vender 3 produtos. Primeiro produto: vocês produzem aqui em Laodiceia a maior tecelagem da Ásia Menor, mas eu estou com uns vestidos aqui para vender para vocês. Vocês produzem o melhor colírio da região, mas eu estou com um colírio aqui para vender para vocês. Vocês são muito ricos, mas eu estou com ouro aqui para vender para vocês. Vestes brancas fala da santidade, colírio fala da visão espiritual que precisamos ter através da palavra. E o ouro fala da glória de Deus que faltava naquela igreja. Tinha tudo, mas não tinha nada. Mas o Senhor disse: abra a porta que eu vou entrar. Se abrir a porta eu vou entrar, eu vou sentar, eu vou cear. Porque vocês de ricos são, mas vocês são mornos. Vocês não são frio nem quente. E a cidade de Laodiceia, ela ficava entre a cidade de Hierápolis e entre a cidade de Colossos. Uma cidade de Colossos, águas frias. De Hierápolis, águas mornas, águas quentes, águas terapêuticas, como de Caldas Novas. E Laodiceia não tinha produção de água, não tinha mina. Então a água que vinha de Hierápolis chegava morna. A água que saía gelada de Colossos chegava morna. Então o que o Senhor está dizendo? Quisera eu que vocês fossem frios como as águas de Colossos, ou que vocês fossem quentes como as águas de Hierápolis, para curar ou refrescar. Mas vocês não curam e nem refrescam. Então por isso eu vou vomitar vocês da minha boca. Sabe o que a igreja tem que ter? Ela tem que refrigerar e ela tem que curar. E isso é pelo poder da palavra de Deus. Que Deus levante profetas na nossa geração. Eu vou repetir: que Deus levante profetas na nossa geração. Homens e mulheres que não tenham medo. Eu vou profetizar sobre a sua vida esta noite. Se você quiser se posicionar como profeta, Deus vai te levantar nesta nação como voz dele.
Com a autorização do pastor Neemias, eu queria que você se colocasse de pé, por gentileza. Aleluia. Por favor, coloque-se de pé, toda a igreja, pastores, obreiros que estão aqui em cima. Eu sinto uma graça, eu sinto uma presença do Espírito de Deus aqui esta noite. Jesus, quando Ele entra, o Espírito Santo toma conta. Quando o Espírito Santo toma conta, é Ele que direciona, é Ele que faz, é Ele que dirige, é Ele que leva, é Ele que levanta, é Ele que chama obreiros para a sua seara. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Pastor, mas e as provas e lutas que eu passo? Não, isso faz parte do processo. Isso faz parte do processo. Não, eu vou repetir, isso faz parte do processo. Você não pode desistir dessas lutas, faz parte do processo. E quanto mais provas, mais fortes seremos. E eu vou te dar uma palavra de Deus para o seu coração esta noite, ao terminar. Aleluia. Eu não vim passear em Betim, eu vim aqui ser voz de Deus. Ao terminar eu vou embora. Eu e o Toninho vamos dirigindo, pelo menos até perto de Mão Levada. A gente dorme por aí. Olha para cá. Durante os 40 anos de deserto. Quantos anos de deserto Israel passou? 40 anos de deserto. Eles estão esperando, pastor Elias, chegar na terra prometida, para desfrutar as vitórias de Deus na terra prometida. E Deus olhando para eles e dizendo: eu não queria que vocês ficassem esperando para experimentar a minha vitória na terra prometida. Eu queria que vocês me experimentassem no deserto. Eu acho que eu estou falando um negócio chique aqui. Experimentar Deus no deserto, a presença dele no deserto. Irmão, olha aqui para mim e prepara para você dar um glória. Eu sei que o céu vai ser maravilhoso, sabe? Eu sei que o céu vai ser maravilhoso. Mas enquanto o céu não chega, eu estou desfrutando da presença dele aqui na terra. Porque tem crente que vive só desanimado, não é verdade? Naquela época que era bom, quando era lamparina. Desliga a luz e compra uma lamparina. Aquela época que era bom quando a gente tinha cavalo. Vende o carro, compra um cavalo. Aquela época que era bom, que a gente ia tudo de caminhão para vigília. Compra o caminhão e vai para vigília. O que eu quero é que você volte a experimentar o que você já experimentou um dia. Eu quero ver, se Deus quiser, ano que vem. Que ano que vem eu quero é hoje. Eu quero experimentar Deus é hoje. Eu sei que o céu vai ser maravilhoso, mas até que chega lá, experimente a presença dele aqui. Aleluia. Experimente a presença dele aqui. Eu queria que vocês me ajudassem a cantar um pedacinho de um hino que diz assim. Aleluia. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te seguirei, porque comigo estarás. Tem gente que põe na tela, já pôs, né? Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Eu posso pedir a Rafaela para cantar um pedacinho comigo aqui, pastor? Posso, né? Canta aqui, Rafaela. Perdoa-me. Só. Nem. Canta comigo aqui, Rafaela, vai. As lágrimas molhar. Como que? Como um sinal que tu estás neste lugar. Canta, Rafaela, daqui a pouquinho eu oro com eles. Aleluia. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver. Não dá pra viver sem o Senhor. Sem sentir tua presença em meu ser. Sou o quê? Sou eterno dependente. O quê? Ser humano tão carente. Estou de novo aqui. E eu quero teu poder. Você tem fé
pé para jogar essa mão lá no segundo andar e cantar assim, aleluia. Vai, Rafael. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes eu não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Só mais uma vez, ainda que, vai, cante assim. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes eu não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Obrigada, Jesus. Obrigado, Rafaela. De pé como você está, eu quero pedir autorização ao pastor Neemias para que eu possa orar. Irmãos, olha aqui para o pastor Jander. É tempo de experimentar a Deus. O céu vai ser maravilhoso, mas enquanto isso, sofra, mas adore. Eu quero chamar a atenção dos pais aqui esta noite. Eu já contei muitas vezes, mas eu só vou contar um pedacinho. No auge da doença do meu filho, da depressão do meu filho, Gustavo, no auge, quando todas as manhãs eu e Eunice acordávamos assim, com a boca no pó. Teve uma semana que ele ficou preso dentro do quarto 8 dias, só comendo no delivery, só pizza. Não conseguia sair para estudar. E o meu medo era ele cometer um suicídio, fazer uma loucura. E eu dizia: Deus, eu não entendo, mas eu continuo crendo. Aí naquela noite que eu já contei muitas vezes, que dentro do carro ele virou para mim, para Eunice, para o Rafael e para a Fernanda e disse: papai, mamãe, Rafael, Fernanda, eu não consigo crer que eu serei alguém na vida. Eu não consigo crer que eu vou vencer. Eu não consigo crer que eu vou me casar. Eu não consigo crer que eu vou fazer uma faculdade. Eu não consigo crer que eu serei alguém. E ele disse uma coisa que pai nenhum gostaria de ouvir, pastor. Ele disse: eu não consigo nem crer que Deus pode me dar vitória. 10h30 da noite, perto de Piedade de Caratinga, que o senhor conhece aquela região, pastor Neemias. Ele disse: eu não consigo nem crer que Deus pode me dar vitória. Naquela hora, o meu carro virou um vale de lágrimas. O meu carro sacudia de tanto que nós chorávamos ao ouvir das mãos de um menino, dos lábios de um menino de 18 anos, dizer que não conseguia nem crer que Deus poderia fazer alguma coisa por ele. Eu virei para trás e segurei na mão dele e disse: meu filho, creia no Deus do teu pai. Eu vou repetir. Eu disse para ele: creia no Deus do teu pai. E eu garanti para ele: o Deus do teu pai vai te dar vitória, meu filho. Se eu fosse você, deixava esses meninos ver você orar de madrugada, tá?
Se eu fosse você, deixava esses meninos escutar os teus gemidos, porque na hora do aperto ele vai acreditar no Deus do teu pai, o Deus da tua mãe. O tempo passou e dia 16 de dezembro de 2019, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, eu estava sentado como aquele irmão ali de camisa marrom ali, a minha esposa do lado, meu irmão, meu filho, minha filha, meu genro, minhas netinhas, meu irmão, sobrinhas, cunhados. Era uma manhã de formatura na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu estava ali com um lencinho na mão e um celularzinho na outra. Uma mesa em cima de uma plataforma, com doutores, professores, reitor de uma grande universidade. Do lado de cá um grupo de alunos com de beca preta, capelo na cabeça, faixa verde na cintura. Do lado de cá um grupo de alunos. Era uma manhã de formatura, 10h30 da manhã. A moça que dirigia a formatura começou a chamar os formandos. Na letra A, Aline, Amanda, foi chamando Alberto, André. Letra B, Beatriz, Bernardo, Berenice, foi chamando. Letra C, letra D, letra E, letra F, letra G. Quando chegou na letra G começou Gabriela, Graziela, Gisele, foi chamando. Daí a pouco chamou Doutor Gustavo Henrique Teodoro de Castro. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho. Aí, Josué, você conhece a história. Levantou no meio dos formandos, do lado direito, o jovenzinho da minha altura, cabelinho preto, para receber das mãos do reitor da Universidade de Medicina de Petrópolis o diploma de médico. Aí eu assentado ali com o lencinho chorando, mas chorando muito. Depois o Espírito Santo falou comigo: um dia você garantiu para ele que ele podia acreditar no Deus do teu pai. Irmãos, esta geração precisa conhecer Deus. Que crente é esse que domingo à noite está não sei o quê, e domingo de manhã indo para a rede social dizendo: estou sendo injustiçado. Aqui, meu filho, aqui tu não vai para a rede social contar luta. Aqui tu fecha o quarto e põe os meninos, porque o azeite multiplica dentro de casa. Aqui não é nada para fora, aqui é para dentro. Aqui não é colocando a boca no trombone, aqui é colocando a boca no pó. É isso aí. Ele é médico na cidade de Petrópolis, está terminando residência. O único problema é que é negócio fácil que ele está mexendo. Negócio de tomografia, ultrassom, esses trem, tudo de olhar dentro da cabeça dos outros. Eu falei: meu filho do céu. Ele falou: papai, eu gosto desses trem. Casou, tem a Helena, vai fazer 2 anos agora, mês que vem. E eu estou em Betim para dizer: pode garantir. Garanto, o Deus do teu pai, o Deus da tua mãe, é Deus fiel. Com a liberdade do pastor, eu quero orar, pastor Neemias, com esta igreja. A gente que é assembleano mais tradicional não gosta muito disso não, mas toma uma liberdade. Põe a mão no ombro de uma pessoa que está do seu lado e diga para ele assim: vale a pena confiar nesse Deus. Diga. Já que você está com a mão no ombro dele, ore pela pessoa que está à sua direita, por favor. Chega perto aí, vem cá. Isso. Põe a mão no ombro de alguém que está do seu lado e vamos orar uns pelos outros aqui esta noite. Me dá si maior aí, por favor. Põe a mão no ombro de alguém que está do seu lado e ore por ele. Abençoa ele esta noite. Saudade de você, Elias. Deus te abençoe, tá? Aleluia. Ora por essa pessoa que está do seu lado. Ore. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Dá licença aqui, pastor Neemias, um pouquinho. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Vai, ore por ele, ore. O que eu tenho é bem maior, pois
só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu. Senhor, toma esta igreja nas tuas mãos. Toma esta igreja nas tuas mãos. Aqui é a igreja de Filadélfia, igreja que Jesus, o Senhor está nela. Você pode levantar essa mão para o céu e dar maior glória a Deus que você deu esta noite. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Pode dar liberdade ao Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja nesta noite. Aleluia. Ninguém vai sair daqui vazio. O Senhor falou com a sua igreja nesta noite. Falou com todos nós. Aleluia. Glória a Deus. Fala pessoal, meu nome é Paulo César e está sendo incrível a minha experiência no grupo Jovens no Altar, a qual eu também adquiri um e-book abençoado que tem edificado muito a minha vida e está abençoando a minha vida cada dia mais, que também possa abençoar a sua. Deus abençoe.